Você que está aí nos acompanhando, está com a sua Bíblia na mão? Você pode fazer uma confissão, uma declaração poderosa. Amém? Diga comigo, eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou fazer. Mais uma vez, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo aquilo que ela diz que eu devo fazer. Glória a Deus, que você, querido, faça dessa declaração, dessa confissão, de fato uma experiência para a sua vida cristã. Fique à vontade, você que está aí, você não pode falar por algum motivo, porque você está num ambiente em que a sua voz não pode ser ouvida. Fale com você mesmo, coloque no chat, eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Amém? E queridos, de fato, você pode fazer. E é importante entendermos isso com clareza. Deus nos chamou para um tipo de vida e colocou em nós potencial para viver segundo o seu propósito. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu tenho capacidade de realizar aquilo que a Bíblia diz que eu devo realizar. Eu posso andar à altura de um cristão maduro, de um cristão espiritual, exatamente como a Bíblia diz que eu devo andar. Essas palavras são verdadeiras e elas vão se cumprir na minha e na sua vida, na medida em que nós nos expomos a essas verdades. Por isso eu gostaria, querido, de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito. Veja, queridos, o que Paulo está dizendo aqui. Ele está passando uma orientação para mim e para você. Ele diz, ande no Espírito. Amém? É uma questão, andar no Espírito é uma questão de decisão. É uma questão de escolha, de posicionamento. Quando eu escolho, quando eu me posiciono, Paulo diz, jamais, nunca, em tempo algum, eu vou satisfazer as concupiscências da carne, ou os desejos carnais, ou os anseios dessa natureza humana. Sabe, queridos, é interessante o que Paulo diz aqui, porque ele diz que se eu andar no Espírito, eu jamais, isso é muito forte, não é verdade? Se Paulo diz que é possível, em tempo algum, satisfazer os anseios da natureza humana, os desejos carnais, é porque isso é verdade. Ainda que a gente saiba que na caminhada de maturidade espiritual, na caminhada de crescimento espiritual, eventualmente, em algum momento, a gente possa dar vazão aos desejos carnais. Mas, queridos, nós temos um alvo, nós temos um lugar de chegada, nós temos um objetivo. Esse objetivo é viver uma vida cristã madura, de tal forma que eu consiga dominar de maneira plena, completa, esses impulsos, esses desejos carnais e andar plenamente no Espírito. Alguém pode dizer, puxa, mas é impossível viver sem pecado. Queridos, aquilo que a Bíblia nos mostra é de que é sim possível viver sem pecado. O pecado, querido, não tem que ser um companheiro na vida de ninguém. O pecado, ele eventualmente pode ocorrer como um acidente. Mas nós não vamos, nenhum de nós, não vamos cultivar o pecado ou qualquer tipo de comportamento pecaminoso na nossa vida cotidiana. Não vamos permitir que isso nos acompanhe. Amém, querido? E é importante entender que é possível, porque quando você compreende dessa forma, você se abre, você passa a buscar alternativas, meios para que você possa se posicionar da maneira como Deus espera de você. No versículo 17, Paulo continua dizendo, pois a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Um milita contra o outro porque são opostos entre si, para que não façais
aquilo que porventura seja o vosso querer. Olha que coisa interessante, queridos. Em outra versão diz que a carne deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. A Bíblia é clara aqui. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe, queridos, sempre que você se inclinar numa direção, vai haver resistência. Quando você se decide por andar no Espírito, a sua carne, querido, vai oferecer resistências. Da mesma forma, quando você, desejamos que não, mas se eventualmente, em algum momento, a inclinação da carne houver alguma liberdade, alguma abertura para um desejo da carne, no Espírito, querido, você vai continuar percebendo uma inclinação para resistir, uma inclinação para fazer o que é certo, uma inclinação para fazer aquilo que Deus espera de você. Enquanto, queridos, você anda no Espírito, a carne sempre vai oferecer oposição. Mas, enquanto você se decide andar no Espírito ou na carne, em algum momento, se porventura alguém ceder aos desejos carnais, no Espírito, queridos, você vai estar sendo o tempo inteiro sinalizado a respeito daquilo que Deus deseja para você, a respeito da forma como Deus quer que você ande. Isso significa dizer, queridos, que andar no Espírito não é algo reservado para aqueles que alcançaram um nível de maturidade espiritual suprema. Não significa dizer que andar no Espírito vai fazer com que você ande levitando o tempo inteiro, como um anjo. Não é algo que, para alguém que parece não ser desse mundo, algo para alguém que parece viver uma vida transcendental, sublime, superior. Não. Andar no Espírito, querido, significa decidir vencer essa resistência que os impulsos da carne sempre vão oferecer a você. Andar no Espírito significa decidir se posicionar e resistir e ultrapassar qualquer impulso que a carne, em algum momento, tente trazer para você. Isso significa, queridos, que eu posso andar no Espírito por uma decisão. Não será fácil. A Bíblia diz, a Bíblia não promete que vai ser fácil, mas a Bíblia diz que é possível. E se é possível, queridos, é nesse lugar que eu quero me encontrar. A Bíblia não diz, queridos, que eu vou querer o tempo inteiro andar no Espírito. A Bíblia fala sobre os impulsos da carne. Isso significa que em algum momento eu posso querer fazer algo diferente. Mas você entende que querer não é uma prerrogativa. Querer, queridos, não é uma condição para andar no Espírito. Andar no Espírito é fruto de uma decisão. Nem necessariamente não vai ser fruto de uma vontade, de um desejo. Andar no Espírito é fruto de um posicionamento, queridos. Por isso, mesmo sem querer, eu vou andar no Espírito. Mesmo sem querer, eu vou me inclinar para as direções do Espírito. Eu vou me permitir ser guiado pelo Espírito. Eu não vou ceder aos impulsos da carne. Amém, queridos? Ou seja, querer não é necessariamente um problema. Querer não tem que ser um problema. Fazer é. O problema não é querer, o problema é fazer. Porque, como Paulo disse, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Eles são opostos entre si, para que não façais aquilo que porventura seja do vosso querer. Eu posso, queridos, eu carrego em mim poder para não fazer aquilo que eu quero, quando o que eu quero, se em algum momento o que eu quero não está em linha, está em desacordo com as Escrituras. Não é maravilhoso saber disso? Saber que você não tem que se entregar àquilo que você quer, saber que você pode se posicionar pelo Espírito e conduzir a sua vida no Espírito. Isso significa dizer também, queridos, que para Deus é mais importante
aquilo que você faz do que aquilo que você quer. O que você quer é importante, mas não é tão importante quanto aquilo que você faz. Você decide como vai andar. Você decide que direção tomar. Isso também, queridos, não significa, ou eu não quero dizer com isso, que você vai ficar querendo o tempo inteiro fazer o que não deve. Né? Você não vai querer fazer o tempo inteiro o que não deve. Se tem alguém querendo o tempo inteiro fazer o que não deve, então tem alguma coisa errada aí. Você está alimentando uma natureza que você não deveria alimentar. Essa natureza humana, essa natureza carnal. Enquanto a natureza espiritual, o teu espírito, de alguma forma, não está recebendo a devida atenção, não está sendo alimentado como deveria. E nesse embate, nessa disputa entre espírito e carne, aquilo que prevalece se transforma no seu querer. O que você quer? O que você quer? Aquilo que de alguma forma está mais forte em você. A direção do espírito, ou as concupiscências da carne, ou o desejo carnal. Mas sabe, queridos, como Paulo disse, ainda que eu queira, eu posso não fazer o que quero. Você não tem que ceder, você não tem que fazer o que você quer. No momento em que esse desejo, essa vontade está em desacordo, está desalinhada com aquilo que você sabe que Deus tem para você, com aquilo que o teu espírito está comunicando, está falando, com as direções que você tem recebido por dentro. E no versículo 18, Paulo diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, se você é guiado, sendo guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, você não tem que seguir a lei para fazer o que é certo, porque você já tem o Espírito para te orientar sobre isso. Porque o Espírito já está te inclinando, já está te guiando, te direcionando para fazer o que deve ser feito. E Paulo detalha um pouco mais para nos ajudar. No versículo 19 ele continua: ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são conhecidas. Além do Espírito, além da inclinação que você tem por dentro, desse direcionamento do Espírito, Paulo ainda relaciona aqui o tipo de comportamento que eu e você, ainda que em algum momento a gente queira, a gente pode e deve não fazer. E ele começa a relacionar no versículo 19 as obras da carne. Eu gostaria, queridos, que enquanto eu lesse aqui, você falasse com você mesmo: ainda que porventura eu queira, eu não vou fazer. Amém? Ainda que porventura, como dito, não significa que você vai querer o tempo inteiro fazer o que não deve. Não é assim, querido. Ok? Mas ainda que, eventualmente, se acontecer de um desejo se levantar, você não tem que fazer. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Se eventualmente, se ainda que porventura eu queira, eu não vou fazer. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Ainda que porventura eu queira, eu não vou fazer. Porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a relação não para por aqui. A gente não tem que ficar preso nessa lista aqui. Coisas que se assemelham a isso, Paulo diz.
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o resultado, a evidência dessa vida no Espírito, aquilo que é produzido na sua vida por ser dirigido, por ser guiado pelo Espírito, é amor. E eu queria que enquanto nós falássemos aqui, que você da mesma forma pudesse meditar aí com você. Ainda que eu não queira, eu vou fazer. Porque da mesma forma, queridos, como mesmo querendo, eu não tenho que fazer aquilo que são as obras da carne, mesmo não querendo, eu posso e vou fazer aquilo que é produto de um direcionamento do Espírito. Amém? Mesmo não querendo, eu faço. Amor. Paulo inicia a lista dizendo que eu posso amar mesmo sem querer, mesmo não querendo. Não é maravilhoso isso? Alegria. Eu posso me alegrar mesmo sem querer. Eu posso ficar feliz mesmo que eu não queira. Você pode ter vontade, não é pré-requisito para ficar feliz, para ficar alegre, para estar bem. Amém? Você está com vontade de se alegrar? Você se alegra mesmo assim. Você se alegra mesmo assim, queridos, porque a alegria é um resultado de uma decisão que você toma no Espírito. Para ser dirigido, se inclinando para o Espírito, você vai experimentar alegria, queridos. Alegria. Então, querendo ou não, você pode ficar alegre. Amém? Você pode começar aí dizendo, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Isso é suficiente, meu irmão. É a posição que você toma e determina o que vai ser evidenciado na sua vida. Não é necessariamente o que você quer, porque como Paulo disse, para que porventura não façais aquilo que seja o vosso querer. Eu posso querer não ficar alegre, mas eu fico. Amém? Eu vou ficar alegre. Eu vou andar em amor. Eu vou andar em paz. Eu vou ser longânimo. Eu vou ser benigno, mesmo que eu não queira. Eu vou ser bondoso. Eu vou ser fiel, querendo ou não, porque não se trata de vontade, se trata de decisão. Eu vou ser manso. É isso mesmo. Vou andar em mansidão. Querendo, diz aí, querendo ou não. É isso aí. Eu vou ter domínio próprio. Vou exercer domínio próprio. Querendo ou não. Não é simples, querido. Isso me diz que você pode ser espiritual, querendo ou não. Não é o que está escrito? Você não tem que ter vontade de ser espiritual o tempo inteiro. Mesmo que em algum momento a vontade não esteja aí, você se posiciona como um homem ou como uma mulher espiritual, sendo dirigido, sendo guiado, dando vazão a essa direção, essa inclinação que você já tem por dentro, queridos, no seu espírito. Isso vai te capacitar, te habilitar para viver uma vida espiritual. Porque como falamos, queridos, mais importante do que o que você quer, é o que você faz. É o que você faz. Provavelmente, muito provavelmente, você não vai querer o tempo inteiro. Pelo menos é assim comigo. Não sei se é com você. Mas em alguns momentos, queridos, os impulsos da carne tentam falar alto. Sim ou não? Mas eu não tenho que ceder. Eu não tenho que dar vazão. Eu não tenho que fazer e não vou fazer. Amém, queridos? Então, a partir daquilo
que nós podemos ver aqui em Gálatas capítulo 5, e Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Nós podemos ver aqui, queridos, duas classificações claras para o cristão, para o homem, para a mulher de Deus. O nosso comportamento nos coloca, ou pode nos classificar como carnais, ou espirituais. Avalie aí como você tem se comportado, ou como você tem se posicionado na maior parte do tempo. Você se avalia, ok? E você já sabe que você pode e deve tomar uma decisão. A decisão de agradar a Deus. A decisão de ser dirigido pelo Espírito. A decisão de não dar vazão para a carne. Mas eu quero também, queridos, pedir sua permissão para lhe dizer algo. É importante, é muito importante, que a gente tenha cuidado de não atribuir outras classificações a um padrão de comportamento que a Bíblia já define, por exemplo, como carnal. Outras classificações, eventualmente, podem trazer um pouco mais de conforto, podem suavizar e até mesmo justificar um comportamento que a Bíblia condena. Por exemplo, alguém pode dizer: mas fulano é sanguíneo, por isso faz o que faz. Por isso faz o que faz. Mas eu não posso considerar como sanguíneo um comportamento que está classificado dentro daquilo que a Bíblia chama de obras da carne. Você está comigo, querido? Eu não posso entender como um comportamento, mas faz parte do temperamento que a pessoa tem. Por isso ela se comporta assim. Querido, se um temperamento tem feito com que alguém produza ou se incline para a sua natureza carnal, então é melhor trocar de tempero. Porque esse tempero está sendo indigesto. Ok? Da mesma forma, querido, me permita dizer outra coisa. É muito comum as pessoas tentarem associar alguns tipos de comportamento a dons ministeriais. Não é verdade? Mas fulano se comporta assim porque é profeta. Não, todo apóstolo age assim. Todo mestre é assim. Todo pastor, todo evangelista. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há nenhum chamado ministerial que dê a alguém uma licença para ser carnal. Ok? Na verdade, queridos, uma das formas de se identificar um chamado ministerial é através dos frutos que aquela unção produz para o corpo de Cristo e no coração das pessoas. E certamente, queridos, um chamado ministerial vai produzir bons frutos, vai produzir boas evidências. Amém, amém. Amém, querido? E para finalizarmos, a gente está falando aqui sobre esse combate interno entre espírito e corpo, e natureza carnal, ou obras da carne. E você deve estar pensando: rapaz, então toda a responsabilidade está comigo. Onde é que Deus está na história? Eu vou lhe dizer. Em 1 Coríntios capítulo 10, queridos, Paulo está falando aqui a respeito dos hebreus e da história deles ao longo do tempo em que foram conduzidos no deserto para a entrada na terra prometida. No versículo 12, Paulo diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, diga comigo, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que possais suportar, de sorte que consigam resistir. Sabe, queridos, veja o que Paulo diz: aquele que está de pé, cuide, fique alerta, fique atento para que não caia. Paulo, falando a respeito dos hebreus, ele disse: olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Querido, Deus continua não permitindo que você seja tentado além das suas forças. Deus, querido, está... De que lado Deus está? Diga comigo, está do meu lado. Deus está do seu lado, querido. Deus está com você. Deus está te assistindo. Deus está munindo você de ferramentas para que você possa viver de forma santa, andar pela direção do Espírito, ser guiado por Ele, se inclinar e ser bem-sucedido seguindo essa inclinação. É desse lado que Deus está, querido. E se porventura algo se levantar, a Bíblia diz, queridos, que Deus é aquele que provê livramento. Deus é aquele que provê o escape, que aponta a saída. Deus é aquele, queridos, que está trazendo respostas. Deus não está deixando você desamparado. Deus não está deixando você como alguém que está num quarto escuro sem saber o que fazer. Não, meu irmão, Deus está o tempo inteiro trabalhando para te favorecer, para te assistir, para auxiliar você, para que as suas decisões sejam sempre aquelas que promovam a vontade dele para a tua vida, o propósito dele para a sua vida. É desse lado que Deus está, queridos. Deus está provendo livramento. Não é maravilhoso isso? Então você não está sozinho nisso, além da vida de Deus. A vida de Deus que está aí no seu coração funcionando, que está operando aí dentro, queridos, para que você possa viver à altura daquilo que Deus espera. Amém? Você não tem que fazer, querido, preste atenção, você não tem que fazer aquilo que você quer, se em algum momento o que você quer está desalinhado, está em desacordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não tem que se entregar, você não tem que ceder a qualquer tipo de desejo carnal, por mais forte que ele pareça se levantar. Ainda assim, nós temos dentro de nós força suficiente para não fazer aquilo que porventura seja o nosso querer. Eu posso e eu vou me posicionar pelo Espírito. Eu vou ser dirigido, eu vou ser guiado pelo Espírito. E eu vou desfrutar, queridos, de tudo que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver como alguém, como um homem espiritual. Eu vou caminhar nessa jornada da vida cristã, sendo amadurecido pela prática da palavra, queridos. Me posicionando como Deus quer, e na medida em que eu me posiciono, na medida em que eu me comporto, meu comportamento está alinhado, inclinado para o Espírito, eu vou me fortalecendo também, e vou entendendo como exercer domínio, como colocar a minha carne no lugar dela, para que aos olhos de Deus e ao meu coração, eu mesmo, querido, para que no meu coração não haja nada que possa me acusar, não haja nada que possa me condenar. Ao contrário, eu quero e vou andar aprovado no meu coração e diante de Deus, produzindo os frutos, as evidências de uma vida como alguém que se inclina, que se dirige pelo Espírito. Amém, querido? Que essa palavra seja acolhida no seu coração e que ela possa produzir frutos permanentes. Seja ricamente abençoado no nome de Jesus.